Demorou, mas finalmente a atleta chegou. E eu tenho aqui nessa caixa uma das versões da Urrey. Hoje é dia de análise da Urrey Treinamento A005TF, modelo profissional para sua site. O modelo vem nessa caixa predominantemente preta, com o logo Urrey em dourado. Dá para ver aqui que ela tem uma textura camuflada, tem uma textura diferente. Nas laterais aqui nós encontramos a marca Atleta, aqui na lateral Atleta e Urrey, repetindo esse padrão. E aqui a etiqueta Urrey Treinamento A005, esquema de cores Black Gold. E aqui com o tamanho brasileiro 40,5, americano 9 com 27 centímetros. Falarei melhor sobre esse ponto na hora do on-fit. Abrindo a caixa aqui, tem um manual de instruções, aqui com vários idiomas, incluindo português, falando aqui um pouco sobre a seleção de calçados esportivos, tênis e chuteiras da marca, vida útil, precaução de uso, métodos de manutenção, a seda com o logo da atleta novamente. E aqui temos ela, Atleta Urrey TF, a versão profissional com cabedal em couro de canguru, com esquema de cores sensacional, predominantemente preto com detalhes em dourado. E aqui na caixa o outro pé sem nenhum acessório. O modelo vem aqui com algumas etiquetas, com muitos detalhes aqui em japonês, vou ficar devendo a tradução. Ela vem aqui com o moldador para manter a forma do calçado, já que é feito de couro natural, então isso é importantíssimo. Passando para o esquema de cores, o cabedal é predominantemente preto, com alguns detalhes dourados, como o logo da atleta aqui na parte traseira, o nome da linha, Urrey, e aqui na língua novamente o logo da linha e atleta em dourado. O Urrey também aparece nesse passador da parte de baixo dos cadarços. Tanto essa parte de cima da entressola como o solado foram aplicados em grafite, um tom de cinza bem mais escuro, e a parte central da entressola aqui também é preta, o que facilita muito a higienização. Mas é uma chuteira muito clássica mesmo, já tinha visto um outro esquema de cores que é predominantemente branco com detalhes dourados, mas essa aqui pretinha com dourado não tem erro, gostei demais. E passando para a estrutura da Atleta Urrey, esse modelo tem um cabedal que mescla couro natural, aqui na biqueira um couro de canguru de altíssima qualidade, padrão de marcas japonesas mesmo, que mantém essa tradição do couro de canguru. Então já dá para ver aqui que é um couro muito macio, que já enruga bastante e com certeza vai ficar ainda melhor à medida que eu for utilizando. Então já dá para ver que é um couro de altíssima qualidade mesmo. E esse couro fica localizado deste ponto onde vocês estão vendo esse recorte, passando por toda a biqueira e terminando aqui. Então onde você vai ter mais contato com a bola, você vai ter esse couro de canguru de altíssima qualidade. Até acho que poderia vir até aqui no médio pé, já que a gente usa muito essa parte do pé para passes e domínios principalmente. Mas no restante aqui do cabedal, a atleta utilizou uma microfibra que tem um toque bem macio também. Você consegue ver a diferença tocando no couro de canguru e na microfibra do médio pé, mas eu acredito que ela não vai atrapalhar em nada em relação à sensibilidade ao toque na bola. Na parte externa ela segue o mesmo padrão. Não é uma microfibra que vai enrugar tentando simular o couro, mas é uma microfibra de ótima qualidade. O restante do cabedal também é feito de material sintético, com algumas costuras, e é importante falar das costuras aqui da biqueira principalmente. Ela tem esse padrão aqui com várias costuras que normalmente em chuteiras com cabedal em couro, essas costuras estão presentes aqui para evitar o laceamento excessivo. Então esse material vai pegar o formato do seu pé, mas não vai lacear demais a ponto de perder o ajuste. Um outro detalhe importante, mas que me agrada muito, que ao invés de optar pelo reforço em camurça aqui na biqueira, que é muito comum principalmente nos modelos japoneses, a atleta optou por essa texturização. É um silk mais texturizado, um pouco mais áspero, que é muito comum encontrarmos em modelos de futsal. Então ele vai dar uma proteção melhor aqui e até auxiliar um pouquinho no grip em contato com a bola. Mas a função principal aqui mesmo é reforçar o couro de canguru, que já é um material extremamente resistente. E para completar, além do solado em borracha já ser um pouquinho mais alto, ele ainda conta com reforço em costura na biqueira, que é essencial em modelos com cabedal em couro. A Atleta Urrey tem esse padrão de amarração centralizado, com língua tradicional, com um passador de cadarço duplo, que também é outro padrão de marcas japonesas.
Então, outro ponto que me agrada muito, a língua também é feita de material sintético, então da mesma microfibra que nós encontramos no cabedal. Ela é uma língua bem acolchoada, uma língua bem fofinha mesmo, e o revestimento interno dela conta com um material têxtil que simula o toque da camurça. Eu acredito que vai ser bem confortável, o toque pelo menos é muito macio. Como vocês estão vendo aqui na etiqueta, tamanho brasileiro 40,5, americano 9 com 27 centímetros. Esse é um modelo que foi desenvolvido no Japão, mas produzido no Vietnã. O revestimento interno do calcanhar também segue o mesmo padrão da língua, então é feito de um material sintético que simula o toque da camurça. Não tem tanto acolchoamento assim, o que me preocupa um pouco, já que o contraforte é bem firme. Não é o contraforte mais duro que eu já vi, mas é um contraforte firme. Então essa combinação de contraforte mais firme com menos acolchoamento aqui no calcanhar pode ser um problema no início, principalmente nas primeiras vezes que eu utilizar o modelo, mas veremos no on-fit como que vai ficar o conforto. A palmilha da atleta é bem diferente, ela é revestida por um material um pouco mais sintético, então um toque quase emborrachado, não é aquele têxtil padrão, e é uma palmilha em EVA de boa densidade, principalmente aqui no calcanhar. E o modelo tem uma palmilha de acabamento feita de material têxtil. Não sei se existe uma placa de EVA aqui por baixo, mas a parte de cima é feito com um têxtil. Não sei se eu estou encostando diretamente na entressola ou em uma palmilha de montagem de EVA, porque eu não consigo ver por conta desse forro que ela tem aqui, mas o toque é bem confortável, apesar de ter algumas linhas expostas aqui. Para quem já utilizou outras marcas japonesas, com certeza já viu esse padrão de construção em outras chuteiras. E outro ponto que me agrada muito é a presença do furo extra, que parece ser um detalhe simples, mas faz muita diferença no ajuste. Caso você sinta o ajuste um pouco folgado nessa região, basta utilizar esse furo extra para fazer a amarração, você vai sentir essa parte se ajustando muito melhor, principalmente em torno do tornozelo. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e eu gostaria de agradecer aos parceiros da Atleta Brasil e Atleta Sorocaba pelo envio da Atleta O Rei e principalmente por confiarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. E após a análise, se você quiser comprar o modelo, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E você ainda pode utilizar o cupom 6C10 para ter 10% de desconto no site da Atleta Brasil. E lembrando que o cupom também é válido para a loja física da Atleta Sorocaba, que fica no Mercadão Campolim. Passando para a combinação de solado e entressola, achei bem interessante, vou começar pelo solado, que tem um padrão de travas cônicas, com travas um pouco mais altas, algumas travas um pouquinho menores, então eu acredito que essa combinação aqui pode garantir uma tração excelente e muito versátil, tanto em gramados sintéticos como em gramados naturais. Como já falei inúmeras vezes aqui no canal, na minha região, aqui em Minas Gerais, por exemplo, é muito comum você utilizar chuteiras Societies no campo Society de gramado natural, onde não é permitido o uso de chuteiras FG. Então você usando uma chuteira como essa aqui, eu acredito que o desempenho vai ser muito bom, independente do tipo de gramado. Se vai ser mais seco, mais alto, molhado, acredito que vai ser uma tração muito versátil mesmo. E aqui ela tem um ponto de giro formado por travas um pouco mais ovais. E dá para ver a entressola aqui na parte de baixo também, então eu consigo encostar em alguns pontos aqui da entressola e aqui tem essa placa de estabilidade, mostrando que esse solado é mais flexível aqui na parte frontal, mas entregando uma boa rigidez e estabilidade aqui no médio pé. Como eu já mostrei, esse é um solado que sobe um pouquinho mais aqui na biqueira, protegendo mais o couro de canguru e ainda conta com reforço em costura. Padrão de tração bem interessante que me deixou com expectativa muito alta. Acredito que será muito versátil mesmo. Já em relação à entressola, apesar de ser uma espuma bem mais robusta, que vai aparentemente da ponta do pé até o calcanhar, aqui em duas densidades, existem duas espumas diferentes aqui, eu acredito que seja um padrão mais de médio para baixo, mantendo o padrão de modelos asiáticos, de modelos principalmente japoneses, já que o público asiático prefere modelos que entreguem mais estabilidade do que amortecimento. Então, mesmo parecendo ser um pouco mais alto do que algumas de suas concorrentes, eu acredito que o nível de amortecimento dessa espuma não será tão alto assim. Pelo menos ela ainda conta com uma palmilha de montagem de ótima qualidade e uma palmilha com boa densidade. Então veremos no pé como que vai ficar essa combinação de amortecimento. Vamos ver se esse visual é compatível com o nível de amortecimento. Com o tamanho brasileiro 40,5, a O Rei A005 pesa 282 gramas. O modelo é mais pesado que algumas concorrentes e mais leve que outras. Eu achei que ela seria até mais leve. Para calçar a Atleta O Rei é bem tranquilo, já que o modelo tem essa forma
mais tradicional, com língua tradicional, uma abertura bem generosa. Com ela nos pés, a primeira sensação que eu tive é que ela tem alguns pontinhos de pressão, não é extremamente confortável logo de cara, mas eu acredito que vai melhorar muito com o uso, principalmente na biqueira, já que esse cabedal é feito de couro de canguru. Eu tive a oportunidade de experimentar um modelo com tamanho 41, achei que sobrou bastante, principalmente na biqueira. Experimentei com tamanho 40,5 e eu achei que ficou melhor, mas com algumas ressalvas. Ela tem uma biqueira bem mais estreita, então a ponta dela é bem mais fininha, mas mesmo assim, com meio centímetro menor do que eu estou acostumado, eu achei que o ajuste ficou melhor. Vou ter que ter um pouco mais de paciência para ver se esse cabedal vai lacear, mas com o tamanho 41 realmente sobraria muito espaço na biqueira, o que poderia me incomodar principalmente na hora de bater na bola. Pelo menos para o on-fit eu fiz o teste com o pé direito com palmilha, pé esquerdo sem palmilha. Inicialmente, sem a palmilha eu não senti o ponto de pressão no calcanhar. Como eu falei lá atrás no início da análise, por ser um modelo que tem um contraforte um pouco mais firme, menos acolchoamento no calcanhar, acaba não ficando tão confortável assim. Então poderia ter um pouquinho mais de acolchoamento, principalmente na parte de baixo do calcanhar. Nas laterais, para o meu pé que é de médio para fino, eu achei o ajuste excelente. Se você tem um pé mais largo no médio pé, talvez te incomode um pouco, porque nesse ponto é a microfibra. Mas na biqueira, acho um pouco mais tranquilo, mesmo tendo essa biqueira bem mais pontuda, bem mais fina. Mas com certeza esse couro de canguru vai acabar laceando um pouquinho aqui e pegando o formato do meu pé. Eu tenho joanete e não senti nenhum ponto de pressão exatamente neste ponto. Então, pelo menos para mim, mesmo com joanete, ficou bem confortável. Esse par tem um tamanho brasileiro 40,5, americano 9, que corresponde a 27 centímetros. Como vocês sabem, a minha numeração regular é o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27 centímetros e meio. Mas como eu acabei de falar, eu tive a oportunidade de experimentar com a minha numeração regular e ficou com uma sobra muito grande na biqueira, o que eu acredito que poderia me incomodar na hora de bater na bola. Então, para mim, com meio centímetro menor, funcionou melhor. Eu achei a forma da atleta um pouco mais alongada, então eu tive que descer do 27,5 para o 27, ou na numeração brasileira, do 41 para o 40,5. Caso você prefira um ajuste mais confortável e não se importa com uma pequena sobra na biqueira, talvez a numeração regular te atenda melhor, mas se você prefere um ajuste mais certinho, pode descer meio centímetro. Ainda analisarei melhor esse ponto nos testes em campo, mas pelo menos inicialmente eu gostei muito do amortecimento. Para esse padrão de construção eu achei que essa entressola seria mais firme, mas achei bem mais macia, principalmente no calcanhar. A primeira impressão do amortecimento foi muito boa. A Atleta Urrey A005 treinamento chegou ao mercado custando R$ 859,75. Não é barata, mas é uma chuteira profissional feita com materiais de altíssima qualidade. Mas eu falarei melhor sobre preço e custo-benefício no teste em campo. Eu sempre ouvi falar muito bem das chuteiras da Atleta e tinha vontade de experimentar o modelo da marca. E a primeira impressão foi realmente muito boa. O nível de qualidade de construções e dos materiais utilizados pela marca me surpreendeu bastante. Esse couro de canguru é de altíssima qualidade mesmo, um dos melhores que eu vi nos últimos meses. Como eu falei, já é extremamente macio, acredito que vai ficar ainda melhor com o uso. A microfibra utilizada no médio pé também é muito boa. A qualidade do revestimento interno, do acabamento, impecável, exatamente o que eu espero de uma marca japonesa, e até mesmo essa entressola me surpreendeu demais. Eu confesso que eu não estava esperando um amortecimento tão bom em um modelo japonês. Lembrando que, como eu já expliquei em outras análises aqui no canal, o público asiático tem uma tendência a preferir modelos que entreguem mais estabilidade do que amortecimento, com um perfil um pouco mais baixo, mas a Atleta foge um pouquinho desse padrão que eu estou acostumado. Então o modelo realmente entrega um bom amortecimento, pelo menos a primeira impressão foi muito boa. E a minha expectativa com esse solado também é altíssima, então veremos depois dos testes em campo. Acho que poderia ser um pouquinho mais leve, poderia ter um pouco mais de acolchoamento aqui no calcanhar, mas pelo menos por enquanto a primeira impressão foi realmente excelente. Veremos como que vai ficar esse ajuste depois de um período maior de uso, depois do tempo de quebra. O que você achou dessa análise inicial da Atleta Urrey A005? Se já utilizou o modelo ou algum outro modelo da marca, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!